Olá, graça e paz. Meu nome é Daniel e eu faço parte de um grupo de amigos cristãos que se reúne como igreja caseira, igreja nos lares, no intuito de proclamar o Evangelho e levar a palavra de Cristo em voz, esperança da glória, para aquelas pessoas que têm dificuldades na vida, aquelas pessoas que estão com problemas, aqueles que passam por sofrimento e poder caminhar, ajudar a levar as cargas uns dos outros. E nesse caminho nós conseguimos ver como Jesus é incrível, como a palavra de Deus ela é infalível. E nós vemos que por trás de tudo o que acontece sempre está a mão invisível de Deus. Isso é algo importantíssimo. Reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, para que Ele possa endireitar as nossas veredas. Eu gostaria de falar hoje, na verdade, eu gostaria de compartilhar algo que eu havia comentado com Mike Wells e Betty Charlotte a respeito das lições de Mike Wells de permanecer em Cristo, como elas cooperaram para fechar um pensamento meu. Na última vez que nós estivemos juntos, eu comentei que eu tive um problema durante a minha vida, um problema com o tópico de morte. E aquilo foi um problema assim muito complexo para a minha vida, e aquilo me seguiu, me produzindo dificuldades em vários aspectos, e eu fui crescendo no Evangelho, mas ainda me faltava entender melhor o porquê dessas coisas. Então deixa eu contar. Eu havia comentado com eles que eu tive esse problema, mas numa outra ocasião eu iria poder compartilhar com eles. Então eu gostaria de compartilhar, se vocês me permitem. Eu agradeço essa oportunidade, essa honra. Então começa-se assim. Em torno de 1975, eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade e eu tive uma infância com muita enfermidade. Eu tive problemas pulmonares graves e eu estive internado muitas vezes com problema respiratório, de maneira assim, internado em estado grave. Tomei medicações assim extremas para a época que depois me dificultaram na vida adulta, os efeitos colaterais. Então eu tive uma infância assim bastante isolada, principalmente nessa faixa de idade. E era muito interessante que justamente nessa fase de 3 4 anos, eu ia muito a médicos na cidade vizinha, e o meu pai é comerciante, ele trabalhava, a minha família é de ramo de medicina, de farmácia, nós éramos de farmácia, e meu pai estava todo o tempo ocupado, então ele não conseguia nos levar ao médico quando eu passava mal, quando eu tinha retorno às consultas. Então, um amigo do meu pai, também comerciante, que possuía um mercado e fazia entregas, ele tinha alguns funcionários ali e ele gentilmente cedia o funcionário, o motorista, para que pudesse levar a minha mãe comigo às consultas médicas, né, que pudesse ali. E eu tive contato com esse senhor, e foi muito interessante porque eu era muito sozinho, passava a maior parte do tempo sozinho porque eu sempre estava doente. E eu acabei pegando uma amizade e ele se tornou o meu primeiro amigo. Ele se tornou o meu primeiro amigo. Era um homem muito gentil, ele conversava comigo, mas tinha algo diferente nele que me atraía nele. E ele, muito educado, uma pessoa muito boa, e foi o meu primeiro amigo.
Então, mesmo em crise ou que havia alguma necessidade, eu sabia que viria o carro do meu pai e esse funcionário iria nos levar. Então, de certa forma, eu ia encontrar com o meu amigo. Era algo muito bom. Foi uma época que, quando eu saí ali, eu tinha esse contato. Foi um dos primeiros contatos de amizade. Foi algo que me marcou bastante a vida. Mas em determinado dia, numa manhã, eu me recordo que a minha mãe me acordou e que esse amigo meu, esse motorista que nos levava, havia falecido de mal súbito. Teve um infarto e ele levantou para trabalhar, foi ao banheiro e faleceu. E, pois bem, correu toda aquela agitação e eu percebi, né, aquela correria toda. E é muito interessante a visão das crianças, que eu me recordo como se fosse hoje. As crianças, né, elas sempre olham para cima, né? Tudo é muito alto, tudo é muito longe, tudo é muito grande, né? E eu via aqueles adultos, eu olhava correndo, tal. Bom, mas por fim nos levaram, né, para ali chegar para ver, né, o corpo. E minha mãe me carregando, e eu vi aquelas pessoas no lugar do velório, e onde estava o corpo e tal, e a minha mãe me levantou para poder ver, e eu fiz uma pergunta para minha mãe: o que ele está fazendo ali? E por que ele não responde? Porque, na verdade, eu não sabia o que era a morte. Eles não tinham deixado isso claro para mim. Por algum motivo, os meus pais, eles não comentavam nada daquilo. Eu achei aquilo tudo muito estranho. E aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas, ele estava deitado e eu perguntava, mas por que isso? Por que ele está ali, né? Por que ele levanta? E minha mãe, shh, fique quieto, fique quieto. E pois foi ali passando o tempo, eu me recordo claramente muitas pessoas e, por fim, seguiu-se o sepultamento. Seguiu-se o sepultamento. A hora que chegou o sepultamento, eu fui acompanhando no colo da minha mãe. Minha mãe era pequena e eu, por causa das medicações, eu sempre fui pesado para ela, ela segurava com uma certa dificuldade. Eu me recordo que eu fui olhando para onde estava indo o corpo dele e, de repente, a hora que eu me deparei ali, a hora que me deparei, eu vi eles pegando o corpo e abaixando na sepultura, e eu fiquei olhando aquilo e perguntei para minha mãe o que é que eles estão fazendo com ele. E minha mãe falava: shh, fique quieto. Aí eu falei: não, mas espera aí, o que vão fazer com ele? Né? O que vão fazer com ele? Foi muito interessante o que aconteceu ali, porque foi a primeira experiência que eu tive, foi um choque tremendo, um trauma na minha vida, porque a hora que eles começaram o sepultamento, realmente, aquele pessoal todo chorando, a hora que eu vi que eles começaram a fechar o lugar, eu me desesperei e eu surtei. Eu fiz um escândalo no lugar, porque eu saltei, eu pulei do colo da minha mãe e eu me recordo entre as pernas e eu fui gritando, realmente eu surtei. Eu subi em cima daquele lugar da sepultura e gritei com eles e disse assim: o que vocês estão fazendo com meu amigo? Por que vocês estão colocando aí? Aí, de repente, minha mãe chega, me pega por trás e sai me puxando, diga: vem aqui, fala: não, me solte, o que vocês estão fazendo com ele? Por que vocês estão colocando o meu amigo? Eu usava essa frase, me recordo bem. O que vocês estão fazendo com o meu amigo? Colocando ele aí, e minha mãe: deixa quieto, porque assim foi me tirando. Aí eu dei um ultimato e eu fiz uma promessa: pois eu vou voltar e eu vou retirá-lo daqui. Pois bem, essa cena é vívida na minha mente. E dali eu chorei muito, fui embora, e dali eu fui conhecer o que era a morte. Eu fui conhecer o que era a morte, e em total sentimento de tristeza,
um sentimento ali de vazio e inconformado, totalmente inconformado com aquilo. Aquilo marcou a minha vida. E foi muito difícil eu assimilar, foi muito difícil eu caminhar com aquilo. Porque eu, doente, eu passei, como eu disse, eu passei muitas vezes internado nos hospitais, eu tinha crise asmática, pneumonias, e eu me recordo que logo após esse evento, um pouco tempo para frente, eu me recordo que eu estava começando com uma crise, e é uma coisa terrível sentir falta de ar, porque a pessoa busca e aquilo não entra, é uma coisa horrorosa, não há outra palavra, a palavra é uma coisa horrorosa, terrível aquilo ali. E eu estava sentindo que eu ia morrer, agora eu conheci esse termo. E aí, numa dessas crises, eu me lembro que meu pai estava aplicando a injeção em mim, de corticoide de ação rápida, e, e eu falei, eu acho que eu vou morrer. E a minha mãe disse assim, Daniel, creia em Jesus. Ela disse isso a mim. Porque ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Eu me recordo como hoje eu disse, virei para minha mãe e disse, como? A partir dali, com aquilo no coração, eu comecei a procurar a Jesus. Então eu quis ir e fui, minha mãe, meu lar não era religioso, e minha mãe, o meu pai não tinham nenhuma prática cristã, mas, contrariados, eles me levavam às igrejas, eu peregrinei às igrejas que eu queria conhecer mais de Jesus. E assim eu fui crescendo. Aos 8 anos de idade, eu recebia Cristo como Salvador através de um serviço de evangelismo feito nas escolas. Eu levantei e disse que eu queria receber a Cristo como meu Salvador. E foi muito interessante que a partir daquela data a minha saúde começou a melhorar. Mas a vida seguiu e eu fui tentando, encaixando num lugar ou no outro, mas sempre procurando ali algo mais, eu não conseguia ainda entender. Aí depois chegou a adolescência, mas sempre lá dentro ficou aquela marca daquela angústia, aquele problema com a morte. Por fim, quando a graça, a misericórdia, o Senhor me levou realmente para o caminho, Ele veio e realmente me tirou do mundo, pelo qual eu rendo graças, eu já estava casado e realmente eu comecei a caminhar, a descobrir o que era a fé. Eu comecei a caminhar ali dentro daquelas pegadas da palavra. Mas aquele sentimento ainda ficava ali dentro e ainda uma certa, apesar de ter já um conhecimento teológico, ainda ficava algo que não fechava o meu pensamento a respeito da morte. Eu entendi melhor da ressurreição, eu entendi aquelas coisas todas, mas eu tinha um problema. Todas as vezes que se falasse de morte, todas as vezes que se referisse a qualquer coisa desse tipo, eu tinha dificuldades. E é interessante isso, porque no caminho o Senhor foi conduzindo graciosamente. Nós fomos crescendo na fé com a casa, nós fomos crescendo e o Senhor me chamou para o ministério da palavra, da capelania e por aí foi. E nesse tempo, algumas coisas não fechavam na minha mente, porque o serviço de um ministro, ele é muito complexo,
Ele não é uma coisa simples. O ministro de Cristo, ele tem que, de alguma forma, ele tem que ministrar a vida de Cristo. E eu ainda tinha aquele problema ali dentro, aquele impasse ali dentro a respeito da morte, essa último inimigo a ser liquidado por Jesus Cristo. E quando eu conheci o seminário, quando eu conheci Mike Wells falando, eu consegui entender melhor que, na verdade, nesse trabalhar todo eu fazia certas perguntas, por que havia essa questão da morte, por que toda essa questão do sofrimento, por que tinha, eu consegui entender através de uma palavra rápida do Mike e direta, consegui ter a revelação que, na verdade, Deus estava edificando, na verdade, a minha fé através do sofrimento. O sofrimento estava me empurrando para reconhecer a supremacia de Cristo. Isso foi algo que me levou a entender, a poder, a compreender a caminhada cristã. E isso me ajudou de uma maneira assim absurda. Inclusive, quando nós pegamos em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17, diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. É interessante, o Senhor trabalha justamente no sofrimento. Era uma coisa que eu não tinha fechado o pensamento, eu apenas lutava contra o sofrimento, apesar das ricas promessas de Cristo. E eu consegui entender do Senhor, porque quando eu fui chamado a primeira vez para fazer um culto fúnebre como ministro da palavra, você pode imaginar a dificuldade que foi para mim. Simplesmente eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, porque é muito fácil eu pegar um manual do ministro e recitar ali a liturgia, dar algumas palavras de conforto, pegar alguns versículos da Bíblia e passar para a família enlutada. Mas eu sabia que aquilo ia ser artificial, apesar da palavra ser verdadeira. E quando eu me deparei com uma situação daquela, da primeira vez que eu fui chamado para fazer um serviço fúnebre, foi quando o Senhor me trouxe, o Senhor Jesus me trouxe a conexão daquilo que o sofrimento havia formado em mim. Eu consegui ter a empatia pelos enlutados. Eu consegui entender que ali era uma oportunidade para passar uma palavra de vida. Eu conseguia perceber que a palavra, por exemplo, num culto fúnebre, são para as pessoas que estão ali. Então deve ser uma palavra de vida, deve ser uma palavra que possa tocar realmente ali no coração, na alma, possa profundamente tocar o espírito daquelas pessoas. Então, ali o Senhor foi conduzindo e, pela graça de Deus, eu consegui entrar, porque era Jesus vivendo por mim, e fiz outros e outros e outros funerais, e sempre com a misericórdia de Deus de trazer uma palavra do vazio que eu senti, do vazio que eu senti. E o que eu quero compartilhar com você é que o que eu aprendi nisto, inclusive que me ajudou no seminário, é que Jesus Cristo é a vida. Ele é a vida. E na prática de Jesus Cristo, a prática da vida, grave bem isso, é levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Então, eu consigo entender melhor hoje e levar as cargas uns dos outros é ajudar as pessoas a viver e ajudar as pessoas a morrerem. Ajudar as pessoas
do início até o fim. Esse é o caminho com Cristo, quando nós permanecemos com Cristo nas alegrias e nas tristezas das pessoas. E tudo aquilo que nós sofremos, na verdade, forma a nossa experiência. E nós conseguimos nos identificar melhor com Cristo. Melhor com Cristo. Esse é o meu aprendizado que eu tive ali. Então, deixa eu dizer para encerrar. E a promessa que eu fiz para o meu amigo de tirar ele de lá? Não, eu não cumpri. Mas eu sei que hoje, dentro de mim, habita aquele Jesus que vai tirar ele de lá.